Bom, pessoal, meu nome é Marco Antônio, então vamos apresentar um pouquinho sobre o sistema de segurança. Então, antes, na hora que a gente começa a falar sobre segurança, a gente olha no dicionário o que é segurança. Então, segurança nada mais é do que seguro, estabilidade, firmeza. E é nesse escopo que o sistema de segurança está envolvido, o sistema que nós desenvolvemos lá no DGA. Então, o que é o sistema de segurança? O sistema de segurança nada mais é do que um sistema que permite um usuário ter acesso a um sistema corporativo. Eu controlar o acesso e a autorização desse dado para que ele consiga acessar um sistema. E diante disso, é que nós temos que mostrar um pouquinho antes como que era, qual que é o parque tecnológico, como que funciona o processo anterior, e até chegar na concepção de por que nós temos esse sistema e como nós desenvolvemos o sistema. Então, olhando um pouquinho aqui para cima, nós temos aqui 8 sistemas Java desenvolvidos, 5 sistemas SIX que estão sendo migrados e mais de 31 softwares em diversas outras linguagens. Então, imagine quando você tem um sistema de segurança, que você precisa dar um usuário para cada sistema. Um usuário precisa acessar um sistema, então ele precisa ter um login e uma senha. Quando ele for entrar num outro sistema, ele precisa ter um outro usuário e uma outra senha. Quando ele for entrar num outro sistema, ele vai ter um outro usuário e uma outra senha. Então, praticamente, fica inviável controlar esse número de usuários e número de sistemas, né? Praticamente a gestão disso, tanto para a área de TI como para o usuário, é dificultosa para controlar todo esse número de usuários. Em questão a isso, nós também temos um outro ponto, o nosso processo anterior de como solicitar permissão a um sistema corporativo. Como que era feito antigamente? Então, além da gente ter esses vários usuários para cada sistema, nós tínhamos esse processo antigo. Então, eu vou explicar um pouquinho até a gente chegar nos benefícios e como que se deu esse sistema. Então, um usuário, ao ele tentar querer entrar num sistema, ele entrava no portal do DGA. Entrando no portal do DGA, ele tinha um formulário para preenchimento. Ele preenchia qual sistema ele gostaria de ter acesso. Com relação a isso, ele escolhia o formulário, preenchia o formulário. Com que informações? E-mail, ramal, nome, departamento, matrícula, as informações pessoais dele. Como todo mundo sabe, quando você precisa entrar no sistema, você precisa falar quais os perfis que você gostaria de ter acesso. Então, muitas vezes, nós tínhamos formulários que tinham perfis e o usuário não sabia qual o perfil. Então, ele solicitava todos os perfis que estavam lá no sistema. Além disso, na hora que ele terminava de preencher esse formulário, ele imprimia, realizava a impressão desse formulário, enviava para o superior imediato para assinatura. E daí vem um ponto importante. O superior imediato enviava por malote para o DGA. Então, você imagina nesse processo quanto tempo demorava, às vezes, para um usuário ter acesso simplesmente a alguma coisa que não agrega valor. Acessar um sistema. Ele só quer acessar um sistema. Um exemplo disso, por exemplo, a gente pode dar. Quando está perto da DGA, um malote, uma pessoa pode ir lá entregar o malote. Agora, imagine na FCA ou na FOP, que é um pouco distante. Então, esse processo, às vezes, demorava até uns 3 dias, na média. Bom, chegando um malote na equipe de TI, a equipe de TI é responsável pelo sistema. Ela sabe o que precisa dar, como criar esse usuário. Porém, ela não tem a competência de falar assim, olha, esse usuário que entrou agora, ele tem um perfil, por exemplo, de comprador ou de um autorizador de fornecimento. Quem fala isso, geralmente, é a unidade e o órgão responsável. Então, o que acontece? A equipe de TI aqui, ela entra em contato com o órgão, fala assim, olha, ela faz uma checagem, olha, esse usuário que entrou aqui agora na Unicamp ou que está pedindo acesso, ele pode ter realmente acesso e a esse perfil que eu posso conceder a ele? Se a unidade falar que sim, não, olha, dá essa permissão, dá esse perfil para ele, a equipe de TI cria o usuário e cria um processo. Aquele processo capa azul, mais uma documentação que a gente guarda e armazena lá no departamento. Finalmente, o usuário tinha o acesso ao sistema. Então, esse era o processo antigo que nós tínhamos. Nós analisamos esse processo e daí nós cortamos. Como você pode olhar, cortamos praticamente tudo, porque é ineficiente. Então, qual que é o objetivo do sistema de segurança que nós implantamos? Primeira coisa, centralizar informações. Então, por que centralizar informações? Se eu tinha antes um usuário que acessava um sistema
no outro sistema ele tinha um outro login, agora não, ele vai ter um único login. E nesse único login ele vai acessar o sistema A, o sistema B, o sistema C e o sistema D. Não preciso ficar criando usuários, então eu centralizo essas informações. De uma certa forma, quando eu centralizo as informações, a equipe de TI pode ter mais segurança da informação, pode controlar mais os dados, ter auditoria dessas informações. Resultado disso é um processo Lean, ou seja, eu melhoro o meu processo anterior, elimino as coisas que não agregam valor e tenho uma otimização no meu processo. Então, como que ficou o processo atual? Eu vou explicar passo a passo para a gente entender aqui. Então, um usuário, quando ele deseja entrar num sistema, ele não vai mais entrar no portal DGA e preencher um formulário. Ele vai entrar no sistema que ele deseja acesso. Eu quero acesso no sistema de estoque, eu vou entrar no sistema de estoque. Eu quero acesso no sistema de materiais, eu vou entrar no sistema de materiais. Eu vou querer fazer um pagamento, eu preciso entrar no sistema de pagamentos, por exemplo, eu vou entrar no sistema condizente. Quando eu entro no sistema, eu vou dar um exemplo. Ops, só um momentinho. Um exemplo, o sistema de estoque. O que ele vai fazer? Preencher o login, preencher a senha e as permissões. Mas espera aí, Marco, você não criou usuário e senha aqui. Realmente, calma, eu já vou explicar. Então ele entra com o usuário, com a senha dele, clica no botão permissões. No botão permissões vai aparecer uma tela que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Vai vir os dados dele. Esses dados nós já temos, ele não precisa preencher. Seleciona os perfis que ele deseja criar, que ele deseja obter, e clica no botão enviar. Clicando no botão enviar, o que acontece? Automaticamente não temos mais malote. É enviado um e-mail automático. Para quem? Tanto para o solicitante ter uma cópia desse e-mail, como para o autorizador. O autorizador, esse é um ponto importante. O autorizador, às vezes, pode ser a equipe de TI, mas não às vezes, pode ser uma outra pessoa, uma pessoa da unidade, uma pessoa que tem responsabilidade na unidade pelo sistema e que conhece as pessoas que estão entrando ou que estão pedindo acesso. Então, esse autorizador, ele recebe esse e-mail e ele pode entrar no sistema de segurança. Então, ele entra no sistema de segurança, ele pega as solicitações pendentes, seleciona, isso aqui são dados de teste, tá? Seleciona o usuário que pediu a solicitação e, por final aqui, aprova ou rejeita. Nós tiramos a equipe de TI de criar inserts na mão, criar usuários. Então, eu tenho um sistema controlando isso. Então, o autorizador entrando no sistema de segurança, ele automaticamente aprova e o usuário recebe a aprovação. Então, antes a gente tinha um processo de 3 dias e agora nós diminuímos o tempo para 10 minutos, por exemplo, no caso de uma pessoa precisar acesso. Um outro ponto importante que eu acabei de comentar é que a pessoa ela precisa de um usuário e senha. Nós criamos esse usuário e senha? Não. Quando a pessoa entra, no CCUEC nós temos um sistema integrado de segurança, onde as pessoas criam seus usuários para ter acesso dentro da universidade. E nós temos uma integração com esse sistema. Diante disso, o sistema de segurança baixa essas informações e com essas informações a pessoa não precisa criar esse usuário, essa senha. Ele já tem esse usuário já no sistema. Com isso, o que nós conseguimos com o sistema de segurança? Sustentabilidade, não preciso imprimir formulário. Então, eu tenho diminuição de recursos e materiais. Padronização, eu vou mostrar algumas telas que a gente tem para padronizar. Então, o que seria padronização? Na tela de permissões, quando o usuário clica no botão permissões, ele tem as informações pertinentes dele, que ele não precisa digitar, e as do perfil. Então, olha só, aqui eu estou no sistema de materiais. Se eu entrar num outro sistema de estoque, ele tem a mesma tela, com os perfis condizentes ao sistema que ele está entrando. Vamos entrar num outro sistema? Esse não está em produção ainda, mas o sistema de compra. O layout está um pouquinho diferente, porque a gente está usando outros componentes. Mas temos informações do usuário e aqui os perfis do sistema de compra. Aqui, orçamentos e finanças, os sistemas que acabou de entrar. Então, nós temos as informações dele e as permissões. E assim por diante. Bom, otimização do tempo. Otimizamos o tempo. Descentralização dos autorizadores, ou seja, é uma responsabilidade compartilhada que o órgão ou a unidade responsável pelo sistema pode autorizar os novos usuários desse sistema. Ou seja, se é um sistema de materiais, o departamento de materiais tem um autorizador que vai autorizar esses usuários. Se é do estoque, tem uma pessoa responsável na unidade condizente que vai autorizar.
Bom, meios digitais, ou seja, com esses, antes nós tínhamos uns formulários, agora nós temos todos os dados via web no sistema, então a gente consegue fazer auditoria mais fácil e mais rápido. Otimização operacional, antes nós tínhamos 4 funcionários no mínimo, um solicitante ou a pessoa assinando, talvez um diretor e assim por diante, uma equipe de TI e o órgão responsável. Agora nós temos 2 pessoas, somente solicitante, somente autorizador da unidade. Outro ponto de centralização que eu acho importante comentar é centralização das informações. Nós temos equipe de TI especializada em segurança? Temos. Precisamos replicar os dados? Não. O CCEC já tem esses dados, tem criptografia, já está trabalhando com isso. Não vamos, como o Denis falou agora de pouco, não vamos reinventar a roda, vamos utilizar. Então, temos uma integração e utilizamos os dados deles. De uma outra forma, um outro ponto pertinente é que o CISI, ele tem informações já do RH atualizada. Quando o usuário está numa unidade, ele muda para uma outra unidade, essas informações são atualizadas no CISI em um dia útil, ou seja, à noite eu tenho essas informações e eu consigo cancelar a autorização dele automática de um sistema, porque ele mudou de unidade. Reutilização de código, nós temos um core no sistema de segurança e pode ser reutilizado nos próximos sistemas corporativos. Rastreabilidade, ou seja, eu tenho auditoria nas informações, eu sei quando e quem pediu a permissão, quem autorizou, não preciso voltar no formulário e no processo azul para procurar quem autorizou, em caso de algum problema. Metadados, utilizamos metadados, ou seja, nós temos um núcleo comum de segurança e um núcleo de cada sistema, então podemos de uma forma fácil colocar os dados de um novo sistema. Um outro ponto que eu acho interessante, nós temos o planejamento estratégico no DGA e nós seguimos a risca. Então, eu coloquei algumas frases que a gente utiliza que está embutida no sistema de segurança. Soluções integradas, uma forma de estimular a melhoria contínua dos processos, agilidade integrada. Bom, por fim, só os últimos 2 slides. Quem usa o sistema de segurança? Hoje, quem faz pedido com o sistema de estoque, quem fez pedido de material ou qualquer outra coisa, indiretamente ou diretamente utiliza o nosso sistema, porque já está no ar. Cadastro de materiais também está utilizando o sistema de segurança. Software que acabou de entrar. Outros sistemas que vão utilizar, que estão em desenvolvimento, também já estão. Segurança já utiliza e todos os sistemas que vão ser implantados até o ano que vem. Só passar. Hoje nós temos uma média de 2.200 usuários, 3.000 concessão de acesso, 8.000 concessões de permissão de dados. Para o ano que vem, com a nova implantação de novos sistemas, eu acredito que vai triplicar esses dados e essas informações. Agradecimentos, CCEC, por integrar os dados e por nos permitir utilizar essas informações. Então, essa parceria é muito importante, ao DGA e quem utiliza nossos sistemas. Essas são as pessoas do projeto. Aqui alguns agradecimentos especiais para as pessoas que estiveram envolvidas no projeto e uma foto da nossa equipe feliz aqui. Muito obrigado.